Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma questãozinha do vestibular 2013 da Federal sobre função quadrática. Vamos dar uma olhadinha aqui. A seguir, estão ilustradas as partes dos gráficos das parábolas A e B, com equações respectivas. Y igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 13 e y igual a x ao quadrado menos 4x menos 3. Então, nós temos aí duas equações de função quadrática, certo? Que é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se você prestar atenção, uma tem a menos 1 e a outra tem a 1. Quer dizer, uma é côncava para cima, porque tem um A positivo, 1, outra é côncava para baixo, que tem um A negativo, menos 1. Certo? E o gráfico está mostrando isso para a gente. Analise as proposições abaixo acerca dessa configuração. Então, vamos analisar. 0, item 0. Um dos pontos de interseção das parábolas A e B tem coordenadas 1 e menos 6. Veja bem, já foi comentado isso ontem. Na última aula da gente ontem, se você quer encontrar o ponto de interseção de duas funções, você iguala as duas funções. Quando você iguala, você descobre o valor e que elas são iguais e que elas se encontram, que é o ponto de interseção. Na verdade, você não vai encontrar o ponto, você vai encontrar o valor de x, ou os valores de x, né, da abscissa, que eles se encontram. Mas é óbvio que se você sabe o x que eles se encontram, substitui na função para encontrar o y que eles se encontram. E vai encontrar o ponto. Porque, bota na cabeça, ponto tem que ter x e y. Ponto é composto por duas coordenadas, x e y. Tranquilo? Então vamos começar aqui e resolver esse item 0. Vindo para cá. Então, se eu quero encontrar o ponto de interseção, eu tinha que igualar essas duas funções e resolver. Aí, se eu igualar e resolver, eu vou encontrar os valores de x ou o valor de x que elas se encontram. Até olhando pelo gráfico, nós já vemos que são dois pontos, né? Existem dois valores de x e dois valores de y. Só que este item 0 especificamente, você podia fazer mais rápido. Veja só, se eu resolver a equação, eu vou encontrar os pontos. Eu vou saber se aquele 1 e menos 6 está correto. Mas veja só, quando ele diz que um dos pontos de interseção das parábolas A e B tem coordenadas 1 e menos 6, quer dizer que esse 1 e menos 6 pertence a um ponto que pertence às duas parábolas. Então, eu poderia simplesmente verificar se 1 e menos 6 é um ponto da primeira parábola e da segunda parábola. De que maneira? Eu vou substituir x por 1 em cada uma delas. Substituindo x por 1 nessa primeira aqui, vai ser y vai ser menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, menos 13. Fazendo a continha aqui, 1 ao quadrado, 1. Aí vai ficar menos 1, mais 8, 7, menos 13, menos 6. Eu acabei de ver que esse ponto 1 e menos 6 realmente é um ponto da primeira parábola. Dessa parábola que é côncava para baixo. Eu vou verificar agora se substituindo o x por 1, eu também obtenho menos 6 na outra parábola. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 3. Fazendo a continha aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3, menos 3, menos 6. Quer dizer, sem perder muito tempo, apenas fazendo a verificação, eu verifico se esse ponto 1 e menos 6 pertence às duas parábolas. Eu substituo x por 1 e vejo se o resultado dá menos 6. Então, realmente, esse ponto 1 e menos 6, ele pertence às duas parábolas. Então, é um ponto de encontro, de interseção das duas parábolas. Item 0, verdadeiro. Alguma bronca, pessoal? Tranquilo? Espero que esse item aí é um item bem tranquilo, bem fácil. Item 1. O vértice da parábola A é o ponto 4 e 2. Rapaz, é outro bem simples. Essa questão de 2013 aqui tem itens bem diretos. Você deveria saber o seguinte, o vértice é um ponto, então ele tem um x do vértice e tem um y do vértice. Então, se eu perguntar a você, a respeito da parábola A, quem é o x do vértice? Aí você deveria saber a fórmula, certo, do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, você calculando aqui, menos, na parábola A, aí uma coisa que muita gente poderia ter uma duvidazinha, mas vamos matar aqui. A parábola A é a côncava para baixo. Então, a parábola A é a que está com A negativo. Então, essa aqui é o y da parábola A, essa aqui é o y da parábola B. Então, a primeira parábola, que é a primeira fórmula, é a parábola A, e a segunda é a B. Acabei de completar. Conclusão. Na parábola A, quem é o valor de B, coeficiente B dele é 8. E o valor do coeficiente A é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 8 sobre menos 2, 4. Então, já bateu o x do vértice, 4. Se não fosse 4, eu já ia botar falso aqui, mas o x bateu. Agora tem que ver se bate o y.
Como é que eu vou achar o y do vértice? Olha, eu vou lhe dar duas opções. Ou você utiliza uma fórmula que é do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Você pode usar essa fórmula aqui para o y do vértice, não tem problema nenhum. Pode calcular. Eu, particularmente, prefiro utilizar o x do vértice na função. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Estou substituindo x por 4. Mais 8 vezes 4, menos 13. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar menos 16. 8 vezes 4, 32. Menos 16 mais 32 dá 16. Menos 13, 3. Opa! Ele está dizendo que o vértice da parábola A é o ponto 4 e 2. Na realidade, o vértice da parábola é o ponto 4 e 3. Item 1 está falso. Ok, galera? Vamos lá. Item 2. A reta que passa pelos pontos de interseção das parábolas A e B tem a equação y igual a 2x menos 6. Aí, meu velho, acabou o seguinte. A gente economizou ali no item 0. Certo? Não igualei as duas. Mas agora eu vou precisar igualar. Tudo bem? Então, vamos igualar as duas funções para realmente encontrar os dois pontos de interseção. Depois que eu encontrar esses dois pontos de interseção, eu vou ter que descobrir a equação da reta que passa por esses pontos. Eu já sei até que um dos pontos é o 1 e menos 6. Falta o outro. Tudo bem? Então, vamos dar uma apagadinha aqui. Ok? Para responder o item 2. Então, a reta que passa pelos pontos de interseção, vamos achar os pontos de interseção? Eu vou igualar as duas retas. As duas retas não, as equações das duas parábolas, né? Igualando as equações dessas duas parábolas, teremos o seguinte. Passando todo mundo para a esquerda, eu vou ter x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, no caso ficaria 0 igual. Certo? Estou passando todo mundo para a direita aqui, então. Estou passando todo mundo para a direita. Vai ficar 0 igual. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 4x mais menos 8x menos 12x. O 8x vai passar para a direita, menos 8x, né? E esse 13 vai para cá, mais 13, vai ficar mais 10. Só que como é igual a 0, tanto faz dizer que é igual a 0 antes, como igual a 0 depois. Isso é besteira. Pronto. Oi? Beleza? Igual a 0. Vou simplificar por 2. Então, aqui eu já sei que uma das raízes é 1. Você pode fazer Bhaskara, pode fazer por soma produto. Por exemplo, aqui o produto, não sei se vocês lembram, mas já é bom lembrar. O produto das raízes de uma equação de segundo grau é C sobre A. No caso aqui o produto é 5 sobre 1, 5. Só que eu sei que uma das respostas é 1, que eu tinha feito já no item 0, né? Então, resolvendo essa equação, não vou perder tempo não, pessoal. Vamos. Resolvendo essa equação, vai encontrar que x é 1 ou x é 5. Beleza? Resolvendo essa equação, encontraremos y. Quer dizer que essas duas parábolas se cruzam, se interceptam para o x igual a 1, x igual a 5. Sendo o x 1, como é que eu encontro o y? Que eu já fiz no item 0, já sei lá, dá menos 6. Beleza ou não? Então, o ponto 1 e menos 6. Agora, quem é o outro ponto? Quando o x for 5, eu vou escolher qualquer uma das duas parábolas, porque esse x5 é exatamente um x que iguala as duas parábolas, é o ponto de encontro das duas parábolas. Então, eu escolho qualquer uma das duas. Eu vou escolher a parábola B, a da direita aqui. Então, vai ficar y igual a 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 5, que é 20, vai dar 5, menos 3, 2. Conclusão, quais são os pontos de interseção das duas parábolas? 1 e menos 6 é um ponto, e o outro é 5 e 2. Aí eu quero saber a distância entre esses pontos. Ok, galera? Então vou dar uma apagadinha aqui. Vamos lembrar que os pontos são 1 e menos 6 e 5 e 2, certo? Então vou apagar e anotar esses pontos. 1 e menos 6 e 5 e 2. Esses são os pontos que a gente acabou de calcular. O que é que eu vou fazer agora? Vou achar, certo, a equação da reta que passa pelos pontos de interseção dessas parábolas, que é o que ele quer no item 2. A reta que passa pelos pontos de interseção das parábolas. Como é que eu encontro uma reta que passa por esses dois pontos? Tem várias maneiras de fazer. Uma maneira é você utilizar a equação da reta AX mais B. Certo? Vamos usar a equação da reta. Quando o x for 1, vai ficar A vezes 1 mais B.
o y é menos 6. Beleza? Então, quando o y for substituindo o y por menos 6 e o x por 1, vou ter essa equação aqui, ó, a mais b igual a menos 6. Tudo bem? Substituindo o x por 5, vai ficar y igual a vezes 5 mais b. Só que substituindo o x por 5, o y tem que dar 2. Quer dizer que 5a mais b vale 2. Se você fizer um sisteminha com essas duas equações aqui, você vai descobrir quem é A e quem é B. Tudo bem, pessoal? Então, fazendo um sisteminha já aqui, bem simplesinho, eu vou escrever 5A mais B igual a 2, e já vou multiplicar essa equação por menos 1. Vai ficar menos A menos B igual a 6. Estou fazendo pelo método da adição. Vou cortar B. Então, vou encontrar que 4A é 8. Quanto é A? 2. Se A é 2, eu substituo em qualquer equação desse sistema, no caso, A mais B igual a menos 6, né? Então, substituindo aqui, 2 mais B igual a menos 6, teremos que B é menos 8. Quer dizer, a equação da reta, certo? Que passa pelos pontos de interseção das parábolas A e B, ela vai ter a equação com A2 e B menos 8. Então, a resposta seria y igual a 2x menos 8. Olha, eu quis encontrar a reta, só para a gente praticar esse encontro dessa reta. Mas um caminho bem simples seria o seguinte. Como eu sei que o item 0 é verdadeiro, eu sei que ela passa pelo ponto 1 menos 6, bastaria substituir nessa equação o x por 1. E o resultado não vai dar menos 6. Quer dizer, essa reta que ele está dizendo aqui, 2x menos 6, ela não passa pelo ponto 1 e menos 6, que é um dos pontos de interseção. Então esse item 2 já está falso. Beleza ou não? O item 2 é falso. Tudo bem? Vamos lá. A distância entre os vértices das parábolas A e B é raiz de 102. Meu amigo, como é que eu vou encontrar a distância entre esses dois vértices? Vamos apagar aqui. Certo? Tem os vértices 1 e menos 6 e 5 e 2. Já tenho eles aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. 1 e menos 6. E 5 e 2. Certo? Esses são os dois pontos. Quem é a distância entre esses dois pontos, esses dois vértices? Você deveria saber que a distância entre dois pontos, aí isso vem, na realidade, de um assuntozinho chamado analítica, que vai aparecer lá na frente, mas a gente poderia já comentar aqui, é a raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Esse ΔX, no caso, é x1, xa menos xb ao quadrado, e ΔY, YA menos YB ao quadrado. Então, no caso aqui, vai ser raiz de, quem é ΔX? No caso, variação do x, 1 menos 5 ao quadrado. Tanto faz escrever 1 menos 5 como 5 menos 1, porque está levando ao quadrado, né? E o ΔY é menos 6 menos 2. Então, quando eu for calcular D, vai ficar raiz de 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. E menos 6 menos 2 dá menos 8. E menos 8 ao quadrado, 64. Então, D vai ser raiz de 80. E ele está dizendo que é raiz de 102. Então, esse item está falso. Item 3 é falso. Ok, galera? A gente encontrou até agora, ó, verdadeiro, falso, falso, item 3 falso. E o item 4, para a gente concluir, a parábola B intercepta o eixo das ordenadas no ponto com coordenadas 0 e menos 3. Olha, esse acredito que é o mais fácil. Toda função, ela intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O eixo das ordenadas é o y, quando o x for 0. Quando você zerar o x, você vai encontrar exatamente onde ele corta o eixo y. Então, a parábola B, que é esta côncava para cima, quer dizer, o A é positivo, a parábola B, deixa eu fazer aqui, bem pequenininho, certo? Essa segunda parábola aqui, quando o x for 0, na parábola B, o y vai ser quem? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 3. Zerou aqui, y é menos 3, que é exatamente o ponto 0 e menos 3 que ele falou aqui. Beleza ou não, pessoal? Conclusão, a parábola B intercepta o eixo das ordenadas no ponto de coordenadas 0 e menos 3,
verdadeiro. Ok, pessoal. Você deveria saber que toda parábola corta o eixo y no C. Se você tivesse essa informação já antes, não precisava nem ter feito essa conta. Como a parábola B é x² menos 4x menos 3, o C é menos 3. Então ela vai cortar o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 3. Já colocaria esse item 4 como verdadeiro direto. Ok, pessoal. Questãozinha que não foi do ano passado, o último vestibular na Federal 2013, certo? Não é uma questão absurda, mas o cara tem que dominar, tem que estudar. Por isso que eu sempre digo, o caminho é estudar. Vamos lá, estude. Um abraço, galera. Até mais.